Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Casal Relaciocinando. Estamos de volta! Eu sou Simone Guimarães, psicanalista. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico e especialista clínico, e nós somos o Casal Relaciocinando. E nós trouxemos hoje, no nosso retorno de podcast, um convidado mais que especial, que já tem um episódio no podcast aqui com a gente, que é o nosso querido Bruno Farias, psicólogo clínico. Pessoal, prazer estar aqui, prazer estar de Prazer enorme, volta, obrigado pelo Bruno. convite. Espero que seja um bate-papo legal para o pessoal que vai estar acompanhando a gente aí. A gente ama estar com você, é um prazer enorme, né? Conversas rendem pra caramba aqui. Muito. E hoje a gente vai falar de um tema que o povo ama. Sim. Relacionamento. Relacionamentos amorosos. Quer se apresentar brevemente? Eu sei que a gente já fez um podcast, Sim. né, com o Bruno, mas pode se apresentar de novo. Então, fica à vamos lá. vontade. Pessoal, eu sou Bruno Farias, sou psicólogo clínico. Eu atuo dentro da abordagem cognitiva comportamental focada em esquemas. Estudo muitas áreas da psicologia e uma que eu tenho um carinho especial são os relacionamentos amorosos. Legal, legal. Que bacana. Bruno, vamos começar com uma pergunta talvez complexa, não sei. Mas eu acho que as pessoas, elas devem pensar muito isso, né? Do ponto de vista científico, por que que isso acontece? E nada melhor do que você para explicar pra gente. Por que que tantos casais terminam? Tem alguma explicação científica para isso? Temos algumas. Atualmente na psicologia temos diversos pesquisadores. Eu gosto muito de um casal, pesquisadores, assim como vocês, John Gottman e Susan Gottman. Eles coordenam um laboratório de experimentos, eles até realizam um trabalho semelhante ao Big Brother, soltam os casais ali, vão observando, é muito legal. Então, o casal Gottman, Esther Perel, o que eles observam? O principal motivo para o fim dos relacionamentos é o desgaste da relação. Então, não é perder o amor, não é perder a admiração, é se cansar de conviver. É quando você não aguenta mais a convivência com a pessoa. E o que mais desgasta a relação, em primeiro lugar, é a perda do cuidado. Então, o que é perder o cuidado? Nós temos uma ilusão de que teremos a eternidade para nos reconciliar. Então, se eu dou uma resposta atravessada, eu faço alguma coisa errada, e a minha namorada, minha esposa, ela fica de cara virada por uma semana e meia, uma hora ela vai ter que voltar a falar comigo, e nós nos reconciliamos. Essa ilusão precisa ser superada. Nós não temos a eternidade. E, para não desgastar, temos que manter o cuidado. Parece bobo, mas quando nós criamos uma intimidade afetiva, nós podemos entrar numa outra ilusão que é a acomodação. Então, dando um exemplo, nós que trabalhamos com consultório, algumas histórias de paciente nos atravessam, nos machucam, e você pode chegar em casa afetado. Sim. E nós chamamos isso de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é quando você não está no teu melhor. E alguma coisa tirou você do teu eixo. É quando você tem dor, quando você está doente, quando você está muito preocupado, ou muito cansado, ou muito abalado. Então, por exemplo, estou abalado do consultório, chego em casa, mal pisei em casa, a minha esposa já começa a falar: que bom que você chegou, porque você tem que me ajudar a fazer a lista do mercado, aproveita que você é altão, vê se está faltando produto de limpeza e tal. E você esqueceu a toalha molhada em cima da cama, Bruno, cara. Num dia normal, nós temos uma resposta. Na vulnerabilidade, a gente está brincando aqui, mas isso irrita. Sim. Então, o que é o cuidado? Meu amor, eu entendo o quanto isso é importante, eu vou te ajudar com essa lista. Eu só vou te pedir um minuto, o meu dia hoje ele não foi bom, eu preciso tomar um banho, dar uma descansada e eu já venho te ajudar. O interessante é a outra pessoa também manter o cuidado. Sim. Então, acolher, meu amor, eu sinto muito que seu dia não foi bom, mas essa lista é importante, vamos para o mercado amanhã cedo. Acolho também, amor, eu entendo, você tem razão, eu só vou tomar um banho, trocar essa roupa e eu já retorno. Se colocarmos isso em prática, a relação não desgasta. Porque ninguém tropeça sem querer no Monte Everest, sabe? Eu tô andando na rua, não vi o Everest cair. O Everest significa um grande erro.
Quando você comete um grande erro no relacionamento, você sabia que estava errado. Sim. Você não tinha dúvida que aquilo estava errado. Você tentou esconder. Uhum. Agora, erro pequeno, que nem entrar em casa, ela começa a falar, eu dou um tapa. Caramba, meu, mal cheguei. Porra, deixa eu tomar um banho primeiro. Ah, não posso falar com você. Você dá atenção para todo mundo, agora quando eu quero falar, eu não posso. Você não dá conta de uma porcaria de uma lista de mercado, mulher. Perdemos o cuidado, vai desgastando a relação. E é o principal motivo pelas separações dos relacionamentos. Caramba. Perfeito, Bruno, concordo plenamente. É isso, né? Se você inflama, a pessoa tá pedindo um negócio pra você, ela já tá irritada, tá estressada, e você escolhe também, você, em vez de acolher, se inflamar também, irritar também, trazer também as suas angústias, né? As suas frustrações em cima do outro, não tem como. Um tem que esperar a sua vez, né? Acolhe, depois conversa, vai se alinhando. Realmente, isso aí que você fala é muito verdade. Que as pessoas têm a ilusão de que é só amor, né? Só o amor. O amor é muito O amor importante. é tudo. O amor é que sustenta tudo. E não é, né? Não, é a relação que sustenta o amor. É verdade, é verdade. Sim. Eu percebi uma coisa, Bruno. Eu não sei se é uma impressão nossa, se é uma coisa que de fato tá acontecendo. Você tem percebido que não tem mais tantos casais se formando? Vamos falar sobre o motivo disso? Vamos. Queria entender um pouquinho mais sobre isso. Por que que tantas pessoas solteiras aí estão falando que não conseguem relacionamento, que parece que não tem pessoa legal para se relacionar? Por que que você acha que isso tá acontecendo? Eu vou responder, mas eu só vou abrir para a galera os nossos bastidores. Cheguei aqui conversando com a Simone, o que ela me falou? Estudar sobre relacionamento é complicado. Você começa a estudar uma coisa, abre para outra, que abre para outra. É infinito, esse assunto é muito complexo e gostoso, né? Porque vai indo, a gente vai abrindo. E nunca para. Nunca para. Então, você tem razão, os casais hoje não estão se formando, existem evidências científicas para isso, mas eu vou pegar 2 pontos, porque senão vamos falar em 10 podcasts aqui. Sim. A resposta é, nós estamos afastados do átopos, estamos mais próximos da lógica do capitalismo tardio. Explica melhor isso pra gente? Vamos lá. O que é átopos? Se alguém, por exemplo, me falasse, olha, existem tantos milhões de gatos no mundo. Legal, tem gatos aos milhões no mundo. Nenhum deles é o meu almôndega. Almôndega. Nenhum deles é a minha pipoca ou a minha Francisca. Sim. Os meus 3 gatinhos. Sim. Então, o que faz do almôndega ser o almôndega? É átopos. É só ele. Sabe? Ele é um ser tão singular que ele não faz... Tá, ele até pode fazer parte de uma categoria aí, os gatos, mas o almôndega não é um gato. É o meu almôndega. Sim. Então, átopos é o que aconteceu com vocês. Quando você conhece alguém, e eu falei com esse cara aqui, por que você tá tão encantado pela Simone? Cara, ela é a Simone. Então, não dá para explicar, mas você consegue entender. Sim. Átopos é quando você encontra aquela singularidade em alguém e você não tem outra alternativa a não ser querer conviver com ela. Então, isso é muito bonito, isso é além da paixão. Só que tem um detalhe. Por conta de uma série de motivos, né? E quem vai contar isso pra gente são quase 100 anos de pesquisa. Começa com Freud, no Mal-Estar da Civilização, em 1929. Vem Zygmunt Bauman, com Amor Líquido, maravilhoso trabalho. Byung-Chul Han, com Agonia de Eros. E agora nós temos Eva Illos, com Amor no Tempo de Capitalismo. Então, são muitos anos de pesquisa para mostrar que, atualmente, nós estamos colocando essa lógica capitalista no relacionamento. Então, eu conheço alguém, e quando aquela emoção inicial ela vai baixando, eu avalio a pessoa como se ela fosse um objeto. Então, ela tem essa característica que é legal, essa aqui não é tão legal. Posso dar um exemplo? Claro. Existe um programa, não sei se vocês conhecem, chamado Casamento às Cegas. Quase nada, a gente quase não conhece, né? Então, olha que interessante. Uma escritora sueca, Liv Strömquist, ela cita a Eva Illos, essa socióloga, no seu livro,
E eu fiquei impactado com o que ela escreveu e eu fui atrás do reality show, eu fui assistir. Tá. Ah, então você assistiu, tá assistindo que- igual a opa! gente, assiste todo. Mas eu assisti a edição sueca, não lembro se Tá. segunda ou terceira temporada. Acho que tem duas, Você né? Se eu não me assistiu engano, tem toda. duas. Tem duas. A sueca acho que tem duas ou é uma. Eu não lembro, enfim. Bom, eu não sou tão conhecedor assim, mas você vê o encontro de um casal, era um programa para pessoas acima de 50 anos, Sim. e Ah, a coisa mais linda, a química daquele casal. uhum. Nossa, o envolvimento, a ternura dos dois, era uma coisa lindíssima. E dá a impressão de que você está assistindo o nascimento de um casal de almas gêmeas. Sim. Uhum. Aí, tem um momento que o homem, ele faz a proposta de casamento pra moça. Uhum. E o cara, ele surpreendeu a todos. Depois de tudo que eles viveram, ele falou que ele não iria propor casamento. Então, até os apresentadores ficaram chocados e perguntaram se ele se incomodaria em explicar o porquê. Uhum. E ele respondeu assim: ela é fumante e eu não gosto de cigarro. Então, vai ter cinzeiro na minha casa, eu não quero falar para ela parar de fumar, quem fuma não consegue parar, então é melhor a gente nem começar. Então, ele avaliou essa mulher como se ela fosse um celular, como se ela fosse Sim. uma bermuda e tal. E Atopos tem um detalhe. Os meus gatos, uma almôndega, ele faz xixi fora do lugar às vezes. Uhum. A pipoca, ela é tão carente que eu tô lendo, ela coloca a cabeça aqui. É legal, mas às vezes enche o saco, galera. Eu preciso de concentração. E a Francisca, ela vai derrubar tudo. Ela vai estraçalhar tudo. Ela é estabanada. Muito. Mas falando sério, são características que não são positivas. Sim. Então, no Atopos, eu não vou descartá-los na minha vida. Sim. Eu vou desenvolver uma maneira de conviver com essas características. Então, esse é o primeiro motivo. Os casais não estão se formando porque estamos longe do Atopos e estamos muito próximo desse julgamento. Uhum. Posso falar o segundo? Ou querem comentar o primeiro? Eu tô curiosa, quero saber o segundo agora. Vamos lá. O segundo é um pouco assustador. Max Fischer é um jornalista. Ele realizou uma investigação sobre as Big Techs, as redes sociais. E ele traz engenheiros que criaram as redes. Então, ele entrevista os caras que desenvolveram os códigos. E esses caras vão falar que todas as redes, sem exceção, contrataram consultoria de psicólogos e psicólogas e perceberam que quanto pior você se sente, mais tempo você passa na rede. Uhum. Então, a rede, ela vai fazer você se sentir mal. Como? Eles vão trazer para você os seus desejos e sensualidade. Então, se você gosta de viajar, toda hora vai aparecer viagem, mas é uma viagem passiva-agressiva. A viagem da moça é melhor que a tua. Ela tem mais dinheiro para viajar que você. Você vai para o mesmo destino, mas a viagem dela foi melhor, porque ela passou mais tempo. As fotos são mais bonitas. As fotos são mais bonitas. Sim. Enfim. Então, aquilo vai fazendo você se comparar. E a sensualidade também. Nessas pesquisas mostraram que você está lá scrollando, aí de repente vai aparecer alguém com pouca roupa, dançando, é onde as pessoas param. É onde as pessoas clicam. Sim. Quanto pior você se sente, pô, meu corpo não é assim, eu não tenho essa relação, você passa mais tempo, você vira estatística, é apresentado para o anunciante que paga mais, eles ganham mais dinheiro. Sim. Então, essa lógica, ela conseguiu penetrar na nossa subjetividade. Então, o que acontece hoje em dia? As pessoas se conhecem, se gostam. Depois de um tempo, quando a emoção inicial ela está baixando, você pergunta, e aí, como é que está aquele relacionamento? Nós não estamos mais nos vendo. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Qual é o problema? Problema nenhum. Mas, o cara não era bonito? Era, mas o próximo vai ser mais bonito. O cara não era interessante? Muito. Mas tem gente mais interessante por aí. A rede social fez isso conosco. Sabe? Sempre tem o melhor, sempre tem o próximo. E essa lógica, se não for combatida, nós vamos ficar cada vez mais longe do nosso Atopos. Nossa, Bruno, faz todo sentido. Faz sentido. E até porque é uma fantasia, né? Ela alimenta a fantasia, né? É sobre a ideia do que eu acho que é melhor, né? Não é sobre a realidade, né? É uma fantasia. Sim. E até uma coisa assim que até se aplica, né? Se a gente para pra pensar no nosso relacionamento. Bom, ele morava
em outra cidade. Aí eu já cortaria da primeira. Não, relacionamento à distância não. Sim. E eu não quero. Como assim? Vai ter que ir, vai ter aquele trabalho de viajar pra gente se ver, como é que vai ser. No final das contas, né? A gente casou aí rapidinho, 4 meses. Mas você vê como que se a gente tá disposto ali a flexibilizar e também a desconstruir os nossos ideais, é aí que a gente dá espaço pra acontecer também, né? Nossa, é isso. Bruno, sabe que tem um assunto que eu acho que é extremamente importante e a gente nunca cansa de falar sobre isso, porque eu vejo que é um problema muito grande em vários relacionamentos, né? A gente, como terapeuta de casal também, que tem bastante experiência com relacionamento, a gente se depara muito com esse assunto na clínica e nós sabemos, né, que você é um estudioso nessa área de ciúmes. Sim. É uma área que você domina muito. E eu queria muito que você trouxesse aqui pra gente, até para as pessoas conhecerem, quais são os 4 tipos de ciúmes, explicar um pouquinho na prática como é que funciona cada um deles. Que a gente precisa conhecer aquilo, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende. Às vezes alguém pode estar assistindo a gente e falar, opa, acho que eu tenho esse ciúme aí. Conta pra gente. Nós temos um episódio só sobre esse tema. Tudo bem se eu resumir? Claro. Eu queria mesmo um resumão, sabe? Pra pessoa falar assim, ai, quais são? De repente eu tô aqui, qual será que eu encaixo? Eu acho que seria legal a gente encaixar esse tema, até porque a gente já tem no outro episódio, no que você falou, né, agora, sobre esse distanciamento, né, sobre essa dificuldade, né, porque assim, eu até pensei, né, que tem algumas pessoas que usam, né, de maneira indireta, elas nem percebem, os ciúmes como uma ferramenta de término, pensando já na fantasia do próximo parceiro ou parceira. É isso aí. Sim. Exatamente. Henrique, exatamente, cara. E tentando ser o mais breve possível para a turma que vai assistir o primeiro, existem 4 tipos de ciúme e o ciúme normal. A literatura, ela não tem um consenso se existe ciúme normal. Mas ciúme normal é aquele que, com 2 ou 3 pensamentos, você volta para o eixo. Então, por exemplo, vou inventar uma bobagem aqui. Semana que vem vocês vão entrevistar aquele psicólogo lá. E o Henrique, quem? O fulano de tal. Aí a Simone fala, aquele que é bonitão? Ele mesmo. Aí vem o Henrique, né? E o que é o ciúme? É uma bomba atômica emocional de raiva, tristeza e ansiedade. Por que ansiedade? Porque você já começa a abrir pensamentos, fantasias. Ciúme normal? O Henrique sentiu uma pontada, ele olha pra cima e fala, Henrique, cara, nós temos uma história linda, temos uma história de amor muito sólida, e o cara é bonitão mesmo, para com isso, cara. Sim, normal. Isso é normal. Sim, e ele fica numa boa mesmo, teve aquele incômodozinho, não abalou a relação de vocês, e também é algo que não acontece toda hora. Então, esse é o normal. Fora ele, temos o ciúme exagerado ou obsessivo. Então, é aquela pessoa que... Por que aquele cara te olhou daquele jeito? Eu vou tirar satisfação. Não, você não quer que eu tire satisfação? Então, você olhou de volta e a pessoa não pensa outra coisa. Você vira pra ela e fala, eu tô a fim de comer um espaguete. Era o que teu ex-namorado fazia quando vocês estavam juntos? É aquela pessoa obsessiva. Mas um espaguete... Não foi o melhor exemplo, né, cara? Esse aí, será que é o caso que a gente comentou, tá? Eu já tô puxando o gancho pra vocês assistirem o primeiro episódio com o Bruno, tá? Que a gente tá falando dessa notícia. Esse exagerado seria, no caso, também do caso da mulher que vai de passageira com o marido que é Uber? Que ela vai pegar? A gente pode colocar o exagerado aí também? A esposa ficava no porta-mala do marido, né? Que era motorista do Uber. No porta-mala. Não, mas no caso do porta-mala ainda pior, né? Porque eu tô vendo que tem alguns... Tá rolando lá nos threads, alguns casos de pessoas relatando que tá pegando o Uber e a esposa tá indo de passageira, no caso. Indo pegar junto, né? Aí a gente olha e fala um pouquinho, Isso né? É exagerado. Um pouquinho. Pode ser, né? Pode o ser. ciúme número 1 é o exagerado. O número 4, ele é o ciúme delirante. O delírio é uma distorção da realidade. A pessoa não compartilha a realidade conosco. Ela tem certeza que está sendo traída e ela vai pegar. Então, no delírio, a pessoa ela vai no porta-mala, fica ouvindo conversa. E no final do dia você fala, tá vendo? Tá tudo bem, fica tranquila. Eu não sei o que você combinou para me enganar, mas eu vou te pegar. Então, é o delirante.
Sim. É bem grave. É bem grave mesmo. Bem grave. Posso passar para o segundo? Por favor. É o ciúme de exclusividade. É quando o que gera ciúme é a vida da pessoa amada. Então, por exemplo, vou pegar vocês como exemplo fictício, vai. O Henrique fala, eu encontrei uma escola de música e eu vou tocar teclado 2 vezes por semana. Se você tem tempo para tocar 2 vezes por semana, por que você não pega esse tempo e fica comigo? Tá bom, eu fico com você. Agora eu não quero, eu queria que você ficasse porque você tá a fim de ficar. E não porque eu te pedi. Você entende? Caramba, me valoriza. A vida do outro faz mal pro ciumento. Esse é o número 2. Vamos pro terceiro? Querem comentar? Não, tá perfeito. Esse exemplo foi ótimo. Foi. É que a pessoa quer ser o centro da tua vida, né? Sim. Ela não quer que... Ela sente incômodo de saber que qualquer outra coisa te desperte felicidade além dela. É isso. Né? No ciúme de exclusividade, você não pode nem sofrer. Então, você chega em casa entristecido por algo, a pessoa fica mal, porque quando aconteceu alguma coisa com ela, você não sofreu tanto quanto você está sofrendo agora. Nossa, tudo ela se compara, se bota tudo como ela parâmetro. Se compara. Ele é bem grave, sim. Mas eu tenho um carinho especial por tratar o terceiro. Qual que é o terceiro? O ciúme retroativo. Nossa, esse... Ciúme do passado da pessoa amada. Esse ciúme, ele é um grande desafio para a clínica, porque ele não tem gatilho na realidade. Sim. Porque o que faz o ciumento sofrer é a imaginação. Ele não viu nada, ele não acompanhou nada. E vários desses ciumentos, eles falam assim, conscientemente eu sei que não tem problema, eu também namorei com uma outra pessoa, com outras pessoas, intelectualmente não tem problema nenhum, mas emocionalmente isso me rasga por dentro, nossa, eu quero gritar, eu quero terminar a relação, eu quero, mas depois eu começo a chorar. Então, ciúme do passado é algo que nós temos que olhar como um quadro muito sério, que requer tratamento, todos eles, requer tratamento. Então, ciúme não é bobagem, ciúme não é coisinha de gente tosca. Eu gostaria que fosse levado mais a sério e também o ciúme tem que ser um alerta. Nós estamos em semanas, infelizmente, com muitas notícias de feminicídio, notícias terríveis. Eu que tenho na família um caso desses, eu vejo essas notícias, eu fico de coração partido. Nossa. E, antes da agressão, havia o ciúme. Antes de jogar o celular na parede, havia o ciúme. Então, o ciúme, ele é algo que apareceu, ele não é o normal, nós temos que buscar tratamento, porque ele pode ser um monstro. Nossa, Bruno. E assim, essa questão dos ciúmes do passado, né? Eu vejo que isso é reforçado, né? Muitas vezes no machismo, né? Nossa, sim. Isso é muito comum, eu vejo, entre os homens, né? Tipo, a mulher teve quantos parceiros, quanto não sei o quê. E às vezes eu percebo que a pessoa também entra num movimento totalmente destrutivo de querer saber do passado do outro, o que eu acho que é totalmente tóxico, né? Porque você quer saber... como que era a sua relação sexual com o seu ex, assim, é uma coisa assim, que entra num patamar de sofrimento muito grande, né, entrar numa obsessão muitas vezes, a pessoa quer sentir que, não, eu tenho que saber que eu sou melhor, eu tenho que saber que o outro não era, né, tão bom quanto eu, e entra nessa paranoia, e é muito complexo isso, né, Bruno, traz muito sofrimento pros dois, né. Simone e Henrique, algo que tem acontecido muito é a dificuldade de aceitar as emoções. Então, o ciumento, ele não quer aceitar. Porque o ciúme faz com que a pessoa se ache meio pamonha. Pô, olha o que eu tô sentindo, eu tô com tanta raiva, tanta tristeza de algo que já passou, e eu não consigo lidar com isso. Então, para se livrar dessa vergonha, muitas pessoas estão racionalizando. E o que é isso? É inventar uma explicação lógica para justificar o que sente. Então agora, nesse mundo Red Pill, a onda, né, do momento é o tal do microquimerismo. E o que é isso? Nossa, é tão idiota que você tem que respirar fundo para explicar. Eles estão propondo que quando uma mulher ela tem uma relação sexual, ela armazena o DNA do parceiro. Ai, meu Deus. Fica armazenado. Então, se eu tenho um filho com essa mulher, o meu filho nasce com características do namorado passado. É muito absurdo. E sabe... Da teoria das moscas que veio esse negócio, não veio? Das moscas. É um negócio que nem tem comprovação científica nenhuma. Na própria biologia,
existe uma hipótese que acontece isso com algumas espécies de moscas, tal, mas isso não está fechado. Eu nem quero saber, eu não sou biólogo, tal. Mas, olha, o cara não foi parido por uma mosca varejeira, essa teoria não serve para ele. Mas qual é o problema? Os caras inventam essas coisas e a molecada de 12, 13, 14 anos nas redes sociais, ainda se descobrindo, não sabe o que é científico, o que é bobagem, acaba abraçando essas bobagens aí. E as mulheres pagam o preço maior. O cara se reforça, né? Com essas teorias que ele adapta de uma forma bem... Sim. E é importante, assim, tá sempre orientando, né? A gente orienta, né? Pelo menos eu oriento bastante os adolescentes a serem críticos, né? Porque, assim, ser crítico e ver ali, teoria. Que teoria? Vi num artigo. Um artigo? Né? Um artigo não significa nada, né? Ali é um estudo, né? Tem que ter vários cruzamentos de vários artigos e tal. Então, assim, eu tento orientar, pelo menos, bastante para eles serem mais críticos. Até eu mesmo, nesse movimento, né, de fazer isso, até mesmo um ou outro youtuber, que eu vi ali um conteúdo ou outro, eu comecei a ficar um pouco mais crítico e eu comecei a me distanciar de alguns conteúdos que eu achei que, isso aqui já... Esse artigo aqui que ele tá trazendo nesse vídeo aqui, pesquisando, é um artigo. Né? E que é esse caso, né? Mosca. É absurdo. E, Bruno, como que seria o tratamento dos ciúmes? Interessante. Eu vou tentar explicar de uma forma assim para leigos, para quem não é da psicologia. O nosso psiquismo ele tem várias dimensões. Então, o ciúme ele é tratado em 3 dimensões. Não existe, na minha opinião, tratamento de ciúme se você não conseguir aprofundar na dimensão cognitiva. Então, o que é cognição? Né? O Henrique, psicólogo cognitivo. Sim. O processo cognitivo não é só os nossos pensamentos, mas é como que você vai dar significado para o mundo, como que você vai interpretar as coisas. Sim. E essa interpretação, ela nem sempre é consciente, você não para pensar, é uma coisa que acontece. Mas na terapia, você percebe que tem uma estrutura, que você pode alterá-la. Então, sei lá, inventando aqui um exemplo, o nosso podcast vai para o ar. Alguém vai criticar porque é a internet. Então, alguém falou mal de nós. Vamos ler aquilo e vem uma emoção, ficamos bravos, queremos xingar essa pessoa, é o processo cognitivo. Sim. Então, nós estamos interpretando esse troll de internet como alguém que me deixa furioso, esse cara é muito folgado. Mas essa não é a única interpretação. Eu posso entender que é uma pessoa que está criticando, porque sim, né, a internet, mas olha, existem 100 elogios. Então, quando você interpreta de uma maneira que nós chamamos de adaptativa, você vai se sentir melhor. E o ciúme, ele desadapta tudo. Então, a pessoa interpreta da pior maneira, do jeito mais contundente para fazê-la sofrer. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda é a comportamental. O que a pessoa faz? Como que a pessoa escolhe falar? Como que ele enfrenta os ciúmes com as suas ações? E muitas pessoas não percebem que aquilo que você faz pode reforçar teu processo cognitivo. Então, atuando nessa dimensão também é muito interessante para a pessoa se descondicionar. Em terceiro lugar, para mim o mais importante, a dimensão esquemática. Né? Os esquemas são conceitos da psicologia. Existem, acho que desde 1879 com Pierre Janet, se eu não estou enganado. Mas eles ganharam toda a força na década de 90, quando nasce a terapia focada em esquemas. E o esquema é uma estrutura da nossa personalidade muito profunda, que você não consegue nem perceber o que é você e o que é esquema. Então, é como se fosse um sistema de expectativas, que quando entra em ação, te domina. Vai dominar teu processo cognitivo, vai dominar as suas emoções. Então, o esquema é algo físico. Fala, cara, não, eu tô com sudorese, meu coração tá acelerado, minha pressão aumentou. É o esquema que tá ativo. Então, conseguir atingir a camada esquemática e enfrentá-la ali são as maneiras de você tratar uma pessoa num quadro de ciúme. Bruno, você falou um pouquinho sobre os esquemas, né, pra gente. Explica um pouquinho como que é a química esquemática.
Eu amo esse assunto. Química esquemática. É o assunto que o olhinho brilha, né? Ah, eu gosto demais. Então, vamos só entender um pouquinho melhor o que é esquema. Jeffrey Young e Janet Klosko, eles conseguiram criar como se fosse uma tabela dos esquemas. Então, existem 18. A literatura agora está propondo um 19º. Então, o que é isso? O que é esse sistema de expectativas? A história de vida de uma pessoa, as coisas vão acontecendo, em determinado momento, ela começa a criar um esquema. Faz de conta que eu, Bruno, criei um esquema chamado fracasso. Então, o esquema, ele vai ser como se fosse as lentes com as quais eu vejo o mundo. Um dia, eu estou feliz na minha casa, e vocês entraram em contato me convidando para participar do podcast. Na hora, eu me sinto mal. O esquema ativou. Eu tenho certeza que eu não estou preparado. Porque se eu aceitar o convite, eu vou falar besteira. As pessoas vão me xingar, vocês vão ficar magoados comigo, porque eu vou estragar o trabalho de vocês. Eu não consigo ir. Bruno, você tem uma formação tão... Simone, desculpa, eu não consigo. É pro seu bem, eu não vou. Aí, na terapia, meu psicólogo ele pode perceber, Bruno, esse é o esquema de fracasso. A tua expectativa, com cada chance que você tem, é que você vai fracassar. Sim. E para você atingir o esquema, é uma terapia muito mais profunda. Geralmente ciumentos, tá? É claro que existem variáveis infinitas. Eles possuem um esquema chamado abandono. É a certeza que serão abandonados. Ou por não serem interessantes o suficiente, o namorado anterior era muito mais legal, muito mais bonito que eu. Ele tem certeza que vai ser abandonado. Então, esse esquema ativa faz a pessoa se sentir muito mal. Então, é como se ela estivesse com uma expectativa. Não, peraí, você sorriu para aquela pessoa? É esse cara que vai fazer você me abandonar? Ou o que você está sentindo, olhando para outras pessoas, já é o processo do abandono que eu vou passar? Nossa, e é algo tão profundo que o sujeito, ele não consegue perceber que tem alguma coisa errada. Por exemplo, se eu estou em depressão, eu falo, pessoal, eu não estou bem. Tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Então, eu tenho o ego distônico. Pô, esse mal-estar não é meu. Quando é esquema, é ego sintônico. Aquilo é teu. Você acha que é você que está operando. E algumas pessoas falam, poxa, mas só existem 18 esquemas? Pessoal, existem as estratégias de enfrentamento, os modos esquemáticos. Quando você vai ver, fica infinito. Então, que bom que é só 18. Estão propondo o 19º. Beleza. Mas olha que legal. Eu tenho um esquema fracasso, faz de conta. Me convidam para o podcast. Eu posso agir que nem esse personagem. Eu não vou e pronto. O nome disso é estratégia de enfrentamento resignado. Eu me rendo ao meu esquema. Eu aceito que eu sou um fracassado e é assim mesmo. Existe a estratégia esquiva, que é a procrastinação. Me convidaram. Eu esqueço de responder. É o Henrique, Bruno, cara, e aí? Você vai ou não vai? Caramba, meu irmão, eu tô numa correria aqui, mas ó, eu só vou ver aqui em casa, vou organizar e te respondo. Eu tô esquivando. Para não ir, porque eu sei que eu sou um fracasso. Ou existe a estratégia hipercompensação. A pessoa, ela não quer assumir que ela sente aqueles sinais do esquema, então ela vai para um extremo oposto. Ou seja, eu tenho um esquema fracasso, então me torno um mega arrogante. Então, Bruno, que bom que você veio conversar sobre esse tema. Que bom mesmo, porque eu só vejo gente idiota falando sobre isso. Vocês só chamam aqui pessoas que falam errado, que não estudam. Eu tenho uma raiva desse bando de imbecil que tá por aí. Eu sou tão arrogante para eu não perceber que eu estou amedrontado. Então, o que é química esquemática? Nós humanos sobrevivemos porque, ou melhor, os nossos antepassados que sobreviveram conseguiram sobreviver porque se aproximaram daquilo que era familiar. Então, olha, tem isso aqui para comer que nós conhecemos, o gosto é horrível, mas isso aqui ninguém nunca comeu. O que tentou comer geralmente morreu. Não está aqui para contar a história. Eu estou brincando, mas isso é muito sério. Nós sempre buscamos aquilo que é familiar, o que você conhece, por isso que o maior medo da nossa mente é as coisas darem certo. Se você tenta uma coisa, ela dá certo, agora você está vivendo algo inédito. É verdade. Nós temos tanto medo e a gente se boicota. Pô, a psicanálise está aí falando isso há muito tempo. Sim.
Então, química esquemática é quando os teus esquemas, eles buscam aquilo que você já conhece, mesmo que seja uma coisa muito ruim. Sim, existe lugar confortável, né? Lugar confortável, desconfortável. Exato. Posso dar um exemplo? Por favor. Pessoal, esse exemplo, ele foi publicado, eu não vou contar caso que eu atendi, mas eu vou fazer de conta que aconteceu no meu consultório para ficar mais dinâmico, beleza? Mas não fui eu, tá no livro do Jeffrey Young. Faz de conta que eu estou atendendo uma moça, e ela está num relacionamento tóxico, abusivo, e o que ela conta é de arrepiar. Ela é maltratada, ela é humilhada publicamente. O namorado dela, ele não perdoa, ele é um cara grosseiro, ele é um cara babaca. E aí, eu estou terminando a entrevista com essa moça, e a mãe dela está aguardando na recepção. Aí faz de conta, abri a porta para a moça sair, a moça foi tomar uma água lá no consultório, e eu fui cordialmente cumprimentar a mãe. A mãe me cumprimenta, então aquele papo agradável, respeitoso. Aí, né, no caso o réu, a mulher fez assim: doutor, e minha filha tem jeito? Uma pergunta complicada para sala de recepção, né? E aí, a pessoa diz que, olha, nós vamos fazer um bom trabalho, estamos ainda na etapa das entrevistas, mas eu pretendo me dedicar. Aí a mãe ouviu isso, ela começou: doutor, porque essa aí é complicada. E eu falo para esta anta, eu falo para essa burra, que ela precisa parar de fazer merda, porque eu não criei essa vagabunda comendo merda. Nossa, ela tem que vir pra porra, porque eu falo. Tá? E a menina tomando água, nós chamamos a terapia do esquema de modo protetor desligado. Ela tomava água como se ela não estivesse se incomodando. Pode ser que ela viveu nesse ambiente a vida inteira, então para sobreviver a esse tratamento, a mente dela desliga. Ela desconecta, tomando água. A mãe age igual o namorado. Eles se comportam da mesma maneira. Então, quando essa moça finalmente termina com esse babaca, e a gente apresenta o nosso primo, pô, eu tenho um primo que é um cara legal, tal, tô inventando aqui. Um cara legal, apresentei pra menina. E eles começam a sair, a gente começa a ver o casalzinho se formando. Pô, meu primo trata ela bem, é um cara respeitoso. Passa pouco tempo, ela terminou com meu primo. E qual é o problema, moça? Ah, não sei. Geralmente falam assim: eu queria tanto gostar dele. Ah, eu queria tanto ter me apaixonado por ele, mas não rolou, não aconteceu. Tá bom, dispensou meu primo, beleza. Passa um tempo, ela começa a namorar um cara pior que o primeiro namorado, que humilha mais, que maltrata ainda mais. Então, esquematicamente falando, ela tá em casa. Então, ela se mantém onde ela já conhece. Então, ela permanece em relacionamentos onde ela será tão ou mais maltratada do que ela foi no ambiente onde ela se desenvolveu. Isso é química esquemática. Nossa, que legal. Bruno, perfeita explicação. Eu lembrei de uma cena do Casamento às Cegas. Bom, sabendo que você já tá inteirado de como funciona. Tem um exemplo que o cara tava ali na cabine, né, conversando com uma mulher, e ele tava assim, com duas ali que ele tava com conexão, né? E aí uma delas tava dando bem, tava assim, uma conversa super tranquila, e a outra tava assim, sabe, quando solta umas faíscas, quando um meio que confronta o outro, umas discordâncias. E eu comentei pro Henrique, eu falei assim, acho que esse daí já era, essa daí que ele tá conflitando muito, né, tá desalinhando. Aí o cara lança o quê? Eu vou ficar com aquela... Quer falar? Não, ele falou, vou ficar com aquela porque eu gosto de mulheres que me confrontam, gosto de ser confrontado. Eu não gosto de uma mulher que não faz eu evoluir, porque a fantasia aí tá no evoluir. Na evolução, eu sou confrontado. Qual foi a consequência, né, e já esperado. Não precisamos nem dizer, né, mas assim... me lembrou muito isso, né? Como que será que era, né? Será que em casa ele também não era assim confrontado? Ele cresceu sentindo que esse era o lugar comum. Precisava ser confrontado. Vou dar um exemplo positivo de química esquemática. Eu tenho uma amiga famosa chamada Amanda, uma psicóloga maravilhosa. Ela... eu falei sobre ela recentemente, ela me deu autorização. Eu brinco que ela é a única pessoa que eu conheço que desenvolveu o apego seguro, da teoria do John Bowlby. E quando éramos universitários, ela apareceu com o namorado. E o namorado dela era garoto AT. Que é o Henrique. Nossa, o Henrique não é da Baixada Santista. Isso aí, né? Henrique, tinha um concurso de beleza. E
É antigo. Era o garoto e a garota T. Então, o menino e a menina mais bonita do ano, né? Tinha um concurso e tal. E o garoto até apareceu na faculdade. Então, era um cara bonitão, sabe? Era um cara assim que... Uau, ele pessoalmente é mais bonito. Opa, tudo bom, cara? Saía a capa da revista. Saía a capa da revista. E aquele estereótipo. O cara era igual o Henrique, assim. Surfista, bonitão. Surfista. Mas em vez de eu me sentir intimidado, que essa história é real, cara. O cara era gente boa. Sim. Então eu me senti ainda pior. Porque, além de bonito, o cara é bacana, o cara é empático. Mas falando sério, apresentou pra todo mundo. Sim. Cara super legal. Passa pouco tempo, uma colega perguntou, e a Amanda, e aí o relacionamento? Ela, não tenho mais relacionamento, eu terminei com ele, mas assim, tranquila. Ah, Amanda, eu sinto muito, não precisa, tá tudo bem. Amanda, quer contar o que aconteceu? Ela contou, eu ia me encontrar com o Bruno, com o Gustavo, e citou o nome de alguns colegas nossos, porque nós tínhamos um grupo de estudo sobre sonhos. Olha só que legal. Íamos nos encontrar antes da aula. E o namorado, o garoto AT, ele... Se você for e só tem você de menina, você não vai. E ela, fulano, o Bruno é muito meu amigo, o Gustavo também, e não tem problema, estudo com eles há anos. Se você for, eu vou... Ah, ele falou aquelas bobagens todas, tal. Ficou muito nervoso. Ela colocou a mão no ombro. Tinha tudo pra dar certo, cara, mas eu não aceito isso. Então, olha, segue sua vida. E não voltou. E quando você conhece, certíssima, o ambiente onde ela cresceu, pai, mãe, os avós, a irmã, eles são todos respeitosos, é muita ternura, as necessidades emocionais básicas das nossas teorias estão satisfeitas naquele núcleo familiar. Então, ela cresce de uma maneira que ela não aceita menos que isso. Esse é o objetivo com a Bia. É isso aí, é química esquemática num bom exemplo. Perfeito, perfeito, Bruno, é isso aí mesmo. Obrigada pelos exemplos, foi muito bacana prazer, aí para entender. Gostei. Podemos ir para uma pergunta espinhosa? Podemos. Bruno, por que as pessoas traem? Ai. Acho que já deu tempo, né? Vambora, foi um prazer. Elas são safadas. Ai. Por que as pessoas traem? Por que, Bruno? Conta pra gente. Eu vou responder sério. Mas eu já adianto que existe muita literatura, não dá para falar tudo, então eu vou pegar um ponto e vou responder com seriedade, tá? Sim. Mas, nossa, nós seremos cancelados na internet. É mesmo? Vai aparecer o pessoal, porque assim, eu vou responder em uma perspectiva monogâmica e etc e tal, né? Reconheço que existe muito debate nesse tema, mas olha só, por que as pessoas traem? Nós criamos uma sociedade cujo valor máximo hoje são dois: o consumo e o prazer. Então, por exemplo, se eu paro num restaurante e eu prendo a minha bicicleta num poste e um sujeito parou aquele carro esportivo, não entendo de carro, é uma Ferrari. O cara estacionou a Ferrari. Entra os dois ao mesmo tempo. Pessoal, ele vai ser melhor atendido do que eu. Ele vai ganhar mais olhares do que eu. Ninguém vai se interessar por aquele magrelo alto que chegou ali, vão se interessar pelo cara que estacionou a Ferrari. Então, hoje em dia, quem consome é uma pessoa que está num patamar subjetivo social maior. Sim. E o outro valor é o prazer. Então, por exemplo, já existiram períodos históricos onde o valor era sofrer para se manter no teu propósito. Então, por exemplo, o homem oitocentista, tanto citado pela Eva Illius, quando o cara sofria porque ele está se mantendo no propósito, ele tinha uma sensação subjetiva de satisfação, de alegria. Hoje, a coisa se inverteu. Nós, seres humanos pós-modernos, não estamos aceitando uma gota de frustração. Nós não estamos aguentando viver com um mínimo de desconforto. Então, as pessoas estão confundindo desejo com querer. E qual é a diferença? Desejo é uma reação. Você não controla. Você não controla. Tem coisa que você deseja por quê? Porque você olhou, você está sentindo falta daquilo naquele momento. Estou andando na rua e, nossa, eu vi uma pessoa bonita e nada, olhei para cá, mas a pessoa é bonita?
eu não tenho como olhar para ela e escolher não achá-la bonita. E, gente, tá tudo bem, porque eu não sou só um ser desejante. Os desejos estão aqui, mas eu tenho outros atributos mentais. Se você falar, Bruno, quer que eu vou chamar aquela pessoa para você conversar com ela? Simone, eu não quero. Agradeço, mas eu não quero. Sim. Você não acha bonita? Achei, ela é bonita. Mas eu não quero conversar com ela, porque o que eu quero é me manter na minha relação. Eu amo minha esposa, eu amo a nossa vida, eu amo nossa família, eu quero me manter aqui. Sim. Só que confundimos desejos com sofrimento. Então, veja uma pessoa, veja qualquer coisa, despertou essa reação, nós achamos que estamos em sofrimento, que a vida não está valendo a pena. E essa falta de, eu diria, essa falta de amadurecimento tem feito muitas pessoas traírem. Porque a pessoa chega no consultório falando, olha, não valeu a pena, eu estou muito arrependido. Tá, mas por que aconteceu? Ah, sabe como é que é, né? Então, você viu, as explicações são essas. Estava ali, foi acessível e era uma coisa que eu desejava. Se eu parar para pensar se era o que eu queria, não era o que eu queria. Então, esse é um dos principais motivos e nós precisamos começar a reaprender a pegar o desejo e redirecionar. Então, eu senti esse desejo porque é uma reação corporal, certo, então vou redirecionar. Existe um contexto, uma pessoa adequada para receber esse desejo. E é isso que eu quero. Interessante. É o ponto respondido? Super respondido. É a pessoa que prioriza o próprio egoísmo, que é o desejo, né? Sim, que é o egoísmo, né? Sabe, Bruno, isso que você falou de a gente estar num momento que a gente não consegue viver no mínimo desconforto, faz muito sentido. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um canal de perfumaria. Sim, é o meu mundinho perfumado. Acompanho, adoro. E o que tá sendo mais legal, que se tornou a assinatura do canal, é que eu tenho um quadro chamado Divã Perfumado. E nesse quadro eu faço reflexões de perfumaria e saúde mental. Eu uno as duas coisas. Então eu pego meu conhecimento e trago ali. E um dos divãs, eu falei sobre a questão do vazio. Porque a gente entra nesse papo de consumo, né, de mercado. E uma das coisas que eu falei foi justamente, o problema não é a gente ter o vazio, todos nós temos vazios. Sim. O problema é a gente achar que tudo que a gente sente como falta tem que ser preenchido. Sim. E eu tava assistindo esses dias um vídeo de um canal de uma moça que ela fez um teste de ficar 1 ano sem compras. E aí foi bem legal, porque ela trouxe tudo que ela conseguiu conquistar ao longo desse 1 ano sem compras. Tudo que depois que sobrou de dinheiro, como que ela reaplicou. Ela trouxe várias coisas legais. E uma das coisas que ela falou, conversa muito com o que você falou aqui agora, que foi sobre o desejo. Ela falou que assim, ela foi anotando tudo aquilo que ela tinha vontade de comprar, que surgia como um desejo de compra. E só que ela não fazia nada com aquilo, porque ela estava ali firme no propósito. Ela tinha a lista do que ela podia comprar, e a lista do que ela não podia. E a maioria daqueles desejos estavam na lista do que ela não podia, que era cosmético, coisas que ela já tinha, enfim. E ela falou que ela fazia o quê? Ela sentia o desejo e não dava força para esse desejo. Ela não dava força, ela ia fazer outra coisa. É justamente o que você falou, ela redirecionava. Exato. E aí ela falou uma coisa muito legal. Ela falou que quando ela olhava a lista, tudo aquilo que ela achava que ela queria, ela não queria mais. E ela falou, e ela usou um termo muito legal, ela falou assim, eu percebi que o desejo é como uma faísca. Sim, e se eu coloco minha energia nele, ele cresce, ele ganha poder. Eu posso falar assim, eu quero aquele perfume. Mas eu posso alimentar aquilo. Se eu ficar pensando naquilo, e alimentando e dando energia, dando força, aquilo eu vou querer, eu vou comprar. E quando eu comprar e eu ver, eu vou reforçar o quanto eu queria e eu vou ficar, ainda que seja por 1 segundo, e daqui a pouco você encosta e nunca mais veja aquilo. Mas ela trouxe o desejo como uma faísca. Isso conversa muito com o que você falou. Porque eu acho que a gente tá nesse momento que a gente acha que todas as nossas faíscas a gente tem que inflamar. Sim. E aí, a gente opta por fazer às vezes coisas que a gente verdadeiramente não quer, né? Se eu puder fazer um comentário em off, é até um pouquinho engraçado a Simone. Eu tenho um canal, eu faço tal. Simone, eu sou muito seu fã, eu sei de tudo, Bruno. eu te acompanho. Não, eu achei que você nem sabia que eu tinha um canal. Eu não perco um vídeo seu, eu não perco uma postagem sua. Sério isso? Simone, seríssimo. Jura, Bruno? Juro. Eu não sabia. A Mari também é muito sua fã, a Mari, minha esposa, te acompanha. Sabia. Jura?
Olha! Então você tem um fã-clube lá conosco. Olha, eu fico feliz. Sim. Porque, assim, é tão bacana, né? Assim, a gente ter a oportunidade de a gente unir essas coisas. Porque se a gente para pra pensar, a gente aplica pra tudo. Pra tudo. Tudo que você tá trazendo até de relacionamento, dos esquemas e tudo que você tá trazendo são reflexões pra vida. Não é só relacionamento, né? É pra existência. E tem uma coisa que a gente fala muito sobre a questão de terapia de casal, de lidar com relacionamento, é aprender a comunicar, aprender a melhor forma de... Por exemplo, isso que você falou no começo do nosso podcast, de eu cheguei estressado, a minha esposa tá estressada, e em vez de eu pegar e estressar junto, eu acolher, é com qualquer pessoa, porque vai acontecer isso no seu ambiente de trabalho. Sim. Vai acontecer isso em todos os lugares da sua vida. E se você não tiver uma postura de uma boa comunicação, de você saber fazer ali o melhor possível naquela situação, você vai, né, criar conflitos Acontece com filhos e filhas. Nossa, muito. Nossa, muito, como Bruno. Marca, né? O pai estressado, a mãe estressada. Muito. Como marca. Mas esse negócio da comunicação violenta, ela é muito adaptativa, né? Porque isso que eu acho que é interessante, você já entendeu, né? Sim. Porque a gente vai se habituando, né? E se a gente não fizer uma reciclagem na comunicação com a parceira, com o parceiro, vai destemperando, né? E é interessante que a gente vê isso nos casos, né? Então, às vezes assim, né? Vou dar um exemplo mudando aqui os fatos, só para entender, né? A pessoa, né, tem uma comunicação violenta com o marido ou com a esposa, né? E aí ali, é muito violenta. E aí a pessoa relata do trabalho ou dos amigos e tal, aí acontece alguma situação que foi ruim. E aí a pessoa, nossa, eu me segurei tanto. Ah, você se segurou? Mas você percebe que tem uma diferença, porque você já me falou que você não consegue se controlar com o seu esposo ou esposa. Sim. Mas é só com ele ou ela, né? Porque no trabalho, ou com uma outra situação que você me falou, é diferente. Já tinha pensado nisso? Aí a pessoa... Nossa, é interessante demais, cara. E, Bruno, como a gente falou de ciúmes, eu queria trazer um assunto, uma coisa que tá rolando aí na internet, porque o povo gosta de saber a opinião, né, do psicólogo. Então, eu queria trazer pra você uma coisa que eu vi esses dias. Aliás, tá conversando sobre isso com o Henrique hoje. Eu tava vendo lá, né, na rede vizinha, a gente não evita mencionar o nome, né, YouTube não gosta. Eu tava vendo que viralizou o vídeo de uma mulher falando que ela estava com muitos ciúmes. Ela estava ali, assim, abrindo o coração, que ela estava com muitos ciúmes, porque vai rolar uma festa da firma ali, que o marido dela foi convidado, obviamente, né, da firma, só que os cônjuges não podem ir. É só realmente pro parceiro. Só que a festa, Bruno, a festa da firma, na chácara, com show, open bar, é assim, baladona, sabe? E aí foi interessante ela trazer isso, porque ela falou, eu acho que encaixa muito também no que você falou a princípio, ela falou assim, eu vou deixar pra ele decidir, eu tô me sentindo tóxica, ela falou de estar sentindo o que eu tô sentindo, mas assim, no final das contas, ele que vai decidir se ele vai ou não, eu tô falando do meu sentimento, mas assim, eu não tô confortável com ele ir nessa festa da firma, porque é uma festa da firma tipo, balada. E assim, é uma empresa jovem, vários jovens e muita bebida e show, é um show super legal. E ela, eu tô me sentindo desconfortável. Certo. E aí, assim, eu acho que o que eu queria saber de você é sobre isso que acontece muito nessa época de final de ano, que são as festas da firma. Eu imagino que essa demanda surja muito também das pessoas de tô desconfortável porque meu marido foi convidado para uma festa, tô desconfortável porque minha esposa vai na festa da firma, só que nem sempre o parceiro pode ir. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como que você olha para um caso desse e você entende? Eu queria saber de você. Então, eu, sendo muito sincero, o que eu tô pensando aqui? Eu vou tentar responder me colocando na situação. Então, perfeito. É isso que a gente quer. A gente quer isso mesmo. A gente quer saber a sua opinião. Porque se eu abrir um livro de teoria, a teoria tá ali. A gente quer. Então... Agora eu quero trazer o atual para assunto, assim, que converse com o que as pessoas pensam nesse final de ano, sabe? Então, a minha esposa iria. Tá. Se a Mari fosse convidada para essa festa na chácara, a Mari iria. Tá.
E se eu estivesse me sentindo muito mal, eu ia entender, eu estou me sentindo mal, eu tenho que tratar isso, ok. Mas por que eu prefiro que ela vá? Se ela tá afim, Simone, na minha visão, começa mais ou menos assim. Nós precisamos cuidar desse nosso olhar de ansiedade. Então, o que é o olhar de ansiedade? Vai ter a festa, ponto. Mas ela pode conhecer alguém pode levar não sei quem, vai que tem aquele rapaz da outra mesa que já dá em cima dela, porque ela é bonita e vão beber. E você não vai, Mariana. Não, e se você quiser ir, eu vou ficar muito irritado com você. Faz de conta que ela não foi para não me fazer sofrer. Tá. Aí, nós vamos correr o risco daquilo que o Contardo Caligari dizia. Ele dizia, o maior motivo para existir casamentos é que nós precisamos de alguém para culpar. Então, é uma frase bem contundente, como era quase tudo que esse cara fez, né? Então, os casamentos existem para que as pessoas tenham alguém a quem culpar. E essa frase dele não está tão errada, porque o desgaste começa aí. Mariana, você não vai para você não me fazer sofrer. Aí ela fica em casa. Aí ela volta para trabalhar depois das festas. E a galera falando que foi legal. E ela começa a se sentir mal porque ela não foi, porque eu não deixei. O ressentimento. Então, na minha opinião, talvez eu não vou ser tão polêmico quanto o Caligari, mas eu prefiro correr o risco de ser traído, mas que a pessoa amada, ela sinta todo o meu acolhimento. Meu amor, é uma pena que eu não posso ir. Adoraria estar lá me divertindo com você. Mas, o lado bom é que eu vou cuidar dos nossos pequenos. Vá, divirta-se. Se acontecer alguma coisa lá, eu lido com o que aconteceu, sem ansiedade, mas eu quero que ela retorne, vai ser abraçada. E aí, como é que foi? Sério? Nossa, caramba, que legal. Eu estava morrendo de saudade de você. Olha, eu preparei uma coisinha para você comer, que eu sabia que você ia chegar cansada. Eu quero dar esse tipo de relacionamento. Eu não quero ser aquela roda presa. Para você, para eu não sofrer, eu quero que você limite a sua vida. Eu quero que você limite as suas experiências. Eu não gostaria de ser assim. Amei saber a tua opinião, Nossa, Bruno, legal, porque assim, gostei. Foi muito polêmico esse post, porque tem muita gente lá falando, não, porque é um absurdo, não tem que ter festa de empresa em chácara, não sei o quê, não é lugar de homem casado, não sei o quê, e teve uma outra galera ali falando, e a maioria atacando hate nela, falando, você é tóxica, porque não tem nada a ver, porque é uma festa de empresa, que se tiver que te trair, vai trair em qualquer lugar. Então, assim, tem várias formas de pensar. Mas de todas as formas de pensar, a que você trouxe foi, ao mesmo tempo, uma forma acolhedora e, de certo ponto, até estratégica. Se você parar pra pensar, do ponto de vista até racional, né? Porque, assim, de fato, você pode despertar um sentimento numa pessoa. Até porque pode até ser que essa pessoa até chegue lá e fale, pô, nem era tão legal assim. Mas, se ela não fosse, a fantasia sempre vai existir, né? Eu acho que sempre vai existir. Faz sentido. E assim, supondo, né, esse exemplo, você falando, né, pode ir, vai, claro, curte lá. É aí que a gente vai saber, né, que nós vamos descobrir, né, numa situação dessa, se o parceiro, a parceira vai ter empatia. Poxa, meu marido, meu namorado, meu noivo, né, minha noiva não pode ir. Mas eu também não quero não ir porque, infelizmente, existe essa regra de ter que ir em confraternização. Sim. Senão é o chato, é chata, é o excluído e tal, excluída. Aí o parceiro ou parceira que tem empatia, ele vai pensar, ou ela, né, vai pensar, eu vou, mas ele quer que eu vá, ele tá, né, me dando esse suporte e tal, né, ele confia em mim, eu vou, mas eu não vou ficar tanto tempo. Encontrar um equilíbrio, talvez eu ajustar também não alguns quero limites, magoar né? ele. Eu também não quero magoar ele ou ela. Eu vou também, mas eu vou ficar um pouco e tal. E é aí que a gente percebe, né, a parceria no relacionamento. É sobre como você acolhe aquilo também, né, Bruno? Você vê como é uma dualidade. Tem problema ir? Não. Mas tem problema também não ir? Também não. Sim. Porque é o equilíbrio aí, né? É sobre a empatia, é sobre a parceria no relacionamento. Mas como que isso se desenrolaria de uma forma tóxica? Vamos supor, né? Como que é fácil um diálogo ir para um caminho tóxico? A pessoa chega e fala, eu quero ir. Aí a outra chegaria e já começaria assim. Acho que o garoto até faria isso. Eu acho que ele faria assim. Então você quer ir? Então você não me ama. Então se você quer ir, passou na tua cabeça aí, então você não me ama. Então você vai ter que escolher. Ou afirmo eu. Se você for, pode tirar sua aliança do pode dedo. Ser de chantagem. Não, você vai não lá, mas assim? não, nem garanto pra onde eu vou também. Depois que você voltar, sabe Deus
se a gente vai estar junto, aí a gente conversa, né? Onde eu vou estar também, não vou te falar. Como tem formas da gente levar isso de uma forma, uma conversa bacana. Eu tô um pouco desconfortável, como é que vai ser mais ou menos? Depois você me conta. Será que você pode ficar menos tempo? Ou você não vai, acabou, né, Bruno? Nossa, e também é interessante que cada casal terá o seu combinado, cada casal tem a estrutura que os farão ficar confortáveis. Sim. E nós temos que estar abertos ao diálogo. Sim. Por exemplo, é possível que algumas pessoas elas não se sentiriam confortáveis em ficar pouco tempo. Cara, eu quero ir para curtir a festa. Uhum. Então, nós temos que não julgar. Falar, se for assim... Não, peraí. Deixa eu acolher, deixa eu ouvir. Porque quando uma pessoa ela não quer ser traída e ela desgasta a relação, ela está investindo no próprio término. Tá mesmo, realmente. É verdade, essa frase é perfeita. Nossa, muito. Está investindo. Então, nós precisamos nos reeducar para um relacionamento saudável. Eu costumo brincar, né? Porque como eu atendo bastante homens, né? Eu costumo brincar, né? Que sempre tem, né? O homem, ele é mais inseguro nisso, né? Sim. É por isso que eles ficam vendo vídeos, né? De, valor da mulher, a mulher de valor e tal. Mas eles distorcem isso, né? Eu acho que tem uma camada que eu acho que até faz um pouco de sentido, mas enfim. E aí eles ficam tentando controlar, né? Não, você não vai. Não faz isso. Mulher não pode fazer aquilo e tal. E eles não percebem que o maior valor para uma mulher entender que aquele parceiro é o parceiro ideal é o valor dele. Esse é o maior valor que tem, né? É o valor dele, porque é o que casa até com o começo aqui do podcast, né? É o valor exclusivo, né? Sim. E aí o outro ponto é uma questão de avaliar se o parceiro, a parceira tem empatia. Sim. Né? Porque aí a empatia vai ser assim, eu posso não estar mais gostando de você, te amando, mas eu não vou te trair. Mas a gente precisa resolver esse problema. Né? A empatia, ela vai dar essa segurança, né? Então, assim, se você quer saber se a pessoa, né, se o parceiro ou a parceira é um bom pretendente, né, para ser uma pessoa fiel, avalie a empatia dessa pessoa. Porque a empatia, por mais que a pessoa não te ame mais, essa pessoa tem um mínimo de empatia para falar, cara, eu não te amo, mas a gente precisa resolver porque, assim, eu já tô começando já a sentir atração por outra pessoa, mas eu não quero fazer nada de errado, mas você precisa melhorar. Sim. A pessoa que não tem a empatia, né, ou que tem uma empatia meio balançada, vai depois, vai falar, me arrependi. Sim. A empatia é lindo demais, né? Se colocar no lugar do outro, compreender o mundo do outro, é fantástico. E eu acho que é só legal falar uma coisa, só para colocar uma cerejinha no bolo. Eu adoro falar de empatia nesse sentido. As pessoas não sabem o que é empatia na prática. Empatia não é, né, tá certo que o Bruno falou, é se colocar no lugar do outro pensando como o outro. Isso aí. Não como você. Não adianta você falar, eu me coloco no lugar do outro, o outro traiu, então trair é certo. Não é isso, gente. Não é isso, exatamente. Agora entendi por que ela traiu. Não, tá certa mesmo. Força aí, moça. Força aí. Não. Simpatia é você se colocar no lugar do outro, entendendo como o outro pensa, a realidade do outro, tudo, né? É isso. Perfeito. Bruno, eu queria te fazer uma perguntinha aí, que eu acho que algumas pessoas que estão nos assistindo podem querer saber de você, que já é muito experiente, né? Trabalha muito tempo na clínica. E você supervisiona também, né? Sim, então, sim. Eu vi que recentemente eu vi, né, um post seu que você estava com turma de supervisão. Isso é muito legal. Necessário, viu? Muito necessário. Quais são as habilidades, no teu ponto de vista, importantes para um psicólogo, um psicanalista? O que você acha que é, assim, muito importante desse profissional ter como habilidade, como virtude? O que todo clínico deve saber e fazer? Novamente, eu vou colocar uma resposta muito pessoal. Teoricamente, a resposta seria aquela coisa... Você precisa conhecer a teoria que te embasa, você precisa ter um bom repertório técnico, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Fazer terapia, estar em supervisão. Tudo isso. Só que eu acho que é muito importante também, para quem deseja trabalhar em consultório, atender pessoas, você precisa estar aberto para a pluralidade das existências humanas. Então, estar aberto a essa pluralidade é você entender
de uma forma impactante que existem muitas maneiras de se viver a vida, muitas maneiras de se tomar uma decisão, muitas infinitas formas de se pensar um mesmo assunto. Então, existem pacientes que eles funcionam e veem o mundo de uma maneira completamente diferente da nossa. Sim. Então, quando você está aberto, e o que é o estar aberto na prática? É o que a psicanálise chama de suposto saber. Sim. Eu não conheço o paciente, mas ele é especialista nele mesmo. Sim. Então, se você pegar a história do universo, quantos bilhões de anos o universo existe, essa pessoa, ela é inédita nesse nosso encontro. Então, eu quero facilitar o processo para ela se conhecer, para ela saber quem ela é e conseguir desenvolver as suas habilidades, enfim. Mas, para isso, é essa abertura para pluralidade. Eu acho que um psicólogo, uma psicóloga, psicanalista preconceituoso, que chega na clínica para falar isso não está certo, é uma pessoa que tende a fazer um péssimo trabalho. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Concordo. Querem comentar ou falo do segundo? Não, perfeito, eu concordo com tudo. Eu acho que o segundo ponto, ele é mais ou menos assim. A prática da psicoterapia, não que ela seja uma prática solitária, não é bem isso. Mas você só consegue ser um bom profissional da clínica se você está bem resolvido com a tua vaidade. Então, é muito mais do que não esperar gratidão. Não é isso, porque o paciente ele até aprende algumas técnicas, algumas intervenções, o debate teórico pode até ajudá-lo, mas quem vai realizar as mudanças é ele. Então, quem vai conseguir transformar a própria vida é ele. E não sou eu estou facilitando o processo. E o melhor terapeuta é aquele que, na hora certa, tem que ser esquecido. A pessoa não precisa mais de você. Então, se você faz um trabalho onde você se coloca como necessário, seu paciente nunca vai conseguir andar com as próprias pernas, isso é horrível. Ou então, quando o terapeuta, e eu já vi casos assim, ele não está resolvido com a própria vaidade, então ele começa a ter ciúme de exclusividade do paciente. A ponto de o paciente está relatando alguma coisa, e aí o terapeuta fica irritado, porque o que você está falando não é um insight. Eu falei isso para você aqui, você lembra? Gente, há algo ali que não está certo. Então, eu acho que são essas duas habilidades. Você estar aberto para essa pluralidade, acolhe os modos mais diversos do ser humano existir e realiza um trabalho no qual você sabe que você é só parte de uma facilitação. Se o paciente ele olhar para a sua cara e falar eu não preciso mais de você, é porque você fez um bom trabalho. Então, eu acho que é isso. Se resolva com a tua vaidade. Bonito. Bruno, bonito. Que bom que você falou isso. Para ajudar, né? Eu acredito nisso de verdade. Não, realmente, faz sentido. E assim, é gostoso ouvir você falando isso, porque isso conversa com a nossa prática clínica, né? E assim, é uma coisa que eu falo, né, para alguns pacientes, quando chega o momento certo, né, ou quando é uma intervenção correta, eu explico, né, a pessoa fala, você, se não fosse você na minha vida, eu falo assim, cara, vamos lá, eu sou uma ferramenta. Sim. Eu sou uma ferramenta importante, eu preciso estar preparada, né, uma ferramenta que não pode falhar, né, o psicólogo ali, ele o terapeuta e tal, não pode falhar. Quer dizer, pode falhar, mas aí é uma conversa subjetiva, mas não pode falhar. Então eu trabalho para isso. Mas quem é o protagonista da melhora é você. Sempre, né? Sempre, isso aí. Né? É você. E o autorreconhecimento disso, né? O paciente entender esse exercício, né? Igual você falou, nossa, ajuda muito eles, porque eles sentem mais autoconfiantes, né? Eles entendem os sentimentos, né? Eles sabem o que fazer com os sentimentos. Achei bem legal. Gostoso ouvir isso, né, amor? Eu tive um psicólogo que me atendeu, eu fico bravo por ele não aceitar o tamanho da minha gratidão. Eu tô passeando aqui por Santos, vou lá na livraria Realejo, e ele tá lá. Eu dou um abraço, e eu conto como que está a minha vida, e eu vejo os olhinhos ele ficarem marejados. Sabe aquela empatia real? É muito bacana.
E ele me acolheu em uma fase da minha vida que é muito difícil até de eu lembrar. E eu começo a expressar minha gratidão e ele devolve. Foi você. Quem foi lá foi você. Quem mergulhou aí dentro e resolveu tudo isso foi você. Mas eu quero que você aceite minha gratidão, porque eu tenho você em tão boa, então me dá um abraço. Ele não aceita ser exaltado e eu fico bravo. Eu fico meio puto com ele. Mas é bonito isso, né? Porque ele não recebe aquilo e fala, Brunão, quando precisar, sabe meu endereço, hein? É só aparecer, sabe essa coisa? Qualquer problema eu resolvo. Qualquer coisinha eu te ajudo. Não. Ele sabe ser uma ferramenta que na hora certa você vai guardar e vai dar uma esquecida dela. Eu acho assim, meio... essa prepotência me lembra assim, muitos coaches, né? E aquela coisa do eu mudo pessoas, né? Se não é eu não né? Se não é eu, as pessoas não mudam. Eu mudo pessoas, né? Nossos amigos. A gente já viu cada bobagem na internet que apareceu, né? Sim, Poxa, tem coach que faz um bom trabalho, aquela galera com uma boa formação, mas apareceu cada bituca ali que não dá certo, né? Mas eu vou contar uma curiosidade engraçada. O coach, quando não era ainda, né, uma coisa que teve esse boom, né? Uhum. No meu antigo trabalho, faz tempo isso, eu trabalhava como treinador, né, de equipe de vendas e como coordenador de equipe de vendas. Sim. E aí, um dos cursos que a gente teve, né, naquele momento foi de coach. Né? Lá atrás, antes do coach ter todo esse boom que teve. O coach teve um boom, foi o quê? Em 2013, 2012, mais ou menos? Por aí, né? Por aí. Eu estava ali trabalhando em 2010, mais ou menos. 2008, talvez, não lembro. E aí a gente teve, assim, toda uma apresentação do que era o coach, era muito novidade. Aí eles explicaram o conceito da psicologia, que estava sendo usado lá fora e tal, bem bonitinho, né? E aí quando teve aquele envolvimento com a parte pessoal do acolhimento, eu fiquei, assim, encantado, né? Fiquei, caramba, que legal, né? E foi engraçado, assim, porque depois quando eu olho para o que o coach se tornou, Se perdeu, né? Se perdeu, cara. Eu acho que faltou ali... Poderia ter sido, né? Eu até acho que ainda pode, né? Mas poderia ter sido, assim, uma profissão muito agregadora. Verdade. Tem sim, os profissionais, né? Que são, né, muito bons, né? Que a gente sabe ali. Eu tenho amiga, né? Que trabalha com isso, como coach. Mas é aquela coisa, ela tem que nadar muito contra a maré. Porque, assim, o peso de como as coisas ganharam, né? Uma proporção enorme negativamente... Coitada, né? Agora ela tem que... Coitada não, porque ela faz um excelente trabalho, ela demonstra o valor dela, né? Ela tem posicionamento e tal. Mas, assim, às vezes tem que lidar com um preconceito que não precisava, né? Por conta disso. Mas, realmente, eles falam muita besteira, assim. Eu estava num avião uma vez, fazendo uma viagem com a família e tal, e tinha alguém lá conversando mais alto. E na conversa dessas pessoas, de repente, um perguntou, o que você faz? O cara respondeu, eu sou coach. O avião inteiro gargalhou, cara. Mentira, o avião começou a dar risada. O cara respondeu, eu sou coach. A galera começou a rir. Nossa. Ai, que tristeza. Pra você ver onde chegou, né? Tristeza. Infelizmente, assim, infelizmente. Enfim. Eu acho que eu queria fazer uma pergunta que é sobre pessoas que sabem que se relacionam com pessoas narcisistas, porque dão todas as evidências para isso, né? Uma pessoa que tem o sadismo, não tem uma empatia, enfim, já sabe como funciona, né? O narcisismo. Só que essa pessoa, mesmo passando em terapia, né? Mesmo ouvindo os amigos, inclusive eles se distanciam por conta disso, né? Dele ou dela não terminar esse relacionamento. E essa pessoa ainda continua naquele relacionamento, né? Eu acho que seria um tema legal para a gente explorar um pouquinho mais, né? Para você falar o seu conhecimento técnico, falar um pouquinho. Você já estava fazendo a pergunta. Eu já estou fazendo, pode ir. Vamos lá. Então, por que as pessoas permanecem na relação com os narcisistas? Mesmo sendo uma pessoa muito ruim. Faz mal, uma pessoa que... Eu sei que você já deu uma explicação, né, nesse episódio agora, mas... Eu queria, assim, aprofundar mais até no narcisismo, que é quando a pessoa sabe que aquela pessoa não tem uma mudança. Sim. Entendeu? Puxa vida, é um outro tema muito complexo. Nós temos muita literatura em relação
a relacionamentos com pessoas narcisistas. E acho que vale a pena começar explicando mais ou menos as características do narcisista. Sim. Então, é um transtorno de personalidade. Então, como que a gente consegue entender transtorno de personalidade de uma maneira bem fácil? É algo que o doente, ele não vai perceber. Então, ele não vai perceber um sintoma, ele não vai perceber que é algo de errado. Então, quem sofre é quem se relaciona com ele. Então, uma pessoa dentro do transtorno de personalidade histriônico, com seus exageros comportamentais, ela não sofre. Quem sofre é quem está por perto, quem sofre é quem convive. E o narcisista também. O narcisista, ele possui a empatia rebaixada, mas é rebaixada a um nível gigantesco. Existem pesquisas que falam que ele não tem empatia igual ao transtorno de personalidade antissocial, o que Hollywood chama de psicopata, os condutopatas. E o narcisista, ele tem uma necessidade de ser o centro das atenções, de ser reconhecido. E como que ele busca essa necessidade? Muitas vezes é rebaixando a pessoa. Então, você dá uma oportunidade, ele começa a te criticar. Ele começa a te colocar para baixo. E se você tenta responder, é aí que ele pega a brecha e você vai brigar. Nossa, é aquela bola de neve. É uma pessoa que inventa coisas erradas sobre você. Então, ele diz uma coisa que você não fez. Ele fala que você fez aquilo. Você tenta explicar que não. E aí, ele começa a falar o quanto que você não é uma pessoa honesta. Nossa, tá vendo? Você nem consegue assumir o que você mesma fez. E conviver com essas pessoas pode te dar um tilt na cabeça, cara. Quem convive acaba duvidando de si. Eu fiz, eu não fiz. O famoso gaslighting. Distorce tudo. E, realmente, por que as pessoas ficam nessas relações, excluindo a questão socioeconômica, a questão do machismo, a dependência financeira? Não, esse é um dos assuntos mais importantes. Mas, sem falar sobre isso, na questão psicológica, muitas vezes nós vamos ver o esquema de dependência emocional. Então, o que é isso? É uma estrutura de personalidade da pessoa. Ela depende daquele outro. Então, como é que eu vou explicar o que é dependência emocional? Esse ano foi um ano muito desafiador para mim. Eu convivo com 2 doenças crônicas, eu fui hospitalizado. Então, teve uma parte do ano que eu estava tomando medicamento. Esse medicamento, ele tirava uma dor, que era uma dor, nossa, ela era mais que horrível, uma dor incapacitante. Eu não conseguia estar sentado. Se eu sentasse, tinha que chamar o SAMU para eu sair daqui por conta da sacroileite, uma inflamação no osso da bacia. Terrível. Só que esse medicamento, ele aumenta muito a pressão. Então, meu coração ia estourar. Teve uma situação que a dor era tanta, que... E aí, falavam, Bruno, será que você consegue suportar para não tomar aquele remédio que está aumentando a sua pressão? E eu no telefone tentando conversar com a médica e tal. Até que uma hora, falei, olha, independente do que a médica falar, eu preciso desse medicamento. Nossa, eu preciso dele com urgência. Com urgência. A médica respondeu, Bruno, volta para essa medicação e tal. E no desespero, ou eu ia tomar esse remédio, ou eu não sei o que eu ia fazer. Tenta imaginar que, em vez da pessoa sentir dor, ela está sentindo emoções. Então, é uma emoção desesperadora. Eu preciso que essa pessoa fique. Eu preciso que essa pessoa não termine comigo. Então, é o esquema de dependência emocional ativo. Então, para o outro ficar, ela faz qualquer coisa. Ela assume as bobagens que o outro está falando. E, geralmente, esse esquema ele não vem sozinho. Ele também está acompanhado do esquema chamado autossacrifício. Então, é quando uma pessoa, ela sofre, ela subtrai a própria vida porque ela se sacrifica pelo outro. Porque o narcisista, muitas vezes, quando a pessoa cansa dele, fala, cara, não dá, segue tua vida, eu não estou mais com você,
ele se faz de coitado, ele se ajoelha, ele promete mundos e fundos, ele jura que vai mudar, mas a pessoa já viu isso antes. Só que por conta desse esquema de a inclinação para o outro, o autossacrifício, começa a vir uma outra emoção. Fala, e se dessa vez for verdade? E se ele for mudar e eu vou abandoná-lo? Pô, ele tá falando que não foi amado na infância, por isso que ele tem essa... eu vou doar o meu amor, quem sabe? Porque eu confio muito em Deus. Então, se a pessoa ela não tratar o mais profundo da sua personalidade, dificilmente ela vai ter forças para sair. Legal. Perfeito, Bruno. Respondido? Respondidíssimo. Vou fazer uma última pergunta, então, para responder brevemente. É espinhosa, mas talvez nem tanto. Eu estava conversando com a Simone esses dias, né? E aí você vê se faz sentido, né, a pergunta que eu vou te fazer, tá? Você acredita que todo casal tem uma dependência um com o outro? Cognitivamente, assim, tipo, não como uma disfunção cognitiva ou como uma coisa ruim, mas no sentido de avaliar o cenário, o ambiente, a história de vida, assim, olhando de uma maneira mais rasa, assim. Todo casal, eles têm uma dependência um com o outro, que foi uma conversa que eu estava tendo com a Simone, e eu estava conversando, eu falei para ela, eu acho que todo casal tem uma certa dependência porque a gente escolhe ter a presença dessa pessoa ali no dia a dia. O que você acha? E eu acho que você pediu para eu responder brevemente uma pergunta dessa, cara. Sacanagem. Que é isso, cara? Olha a situação que ele me coloca. Mas, Henrique, eu entendi o que você falou e você está certo. Eu acho que nós vamos ter um choque semântico. Os termos. Então, na minha formação, dependência é sempre negativa. Então, esse é um termo que, quando ele é colocado, nós não conseguimos enxergar o lado bom, porque não existe. Então, seria mais ou menos uma dor de cabeça boa. Não, cara, tá doendo, tá te maltratando. Então, na minha formação, esse termo, dependência, ele é sempre ruim. Então, eu acho que na terapia do esquema, nós colocamos o tema convivência. Então, todo casal cria uma convivência a ponto de prever a opinião ou a reação do outro. Aí é possível. Então, e o hábito também, né? De morar junto, sentir falta, né? É a convivência. Sim. E você prevê. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Um relacionamento saudável é aquele que é baseado em prazer positivo. O que é um prazer negativo? Não é um prazer ruim. Prazer negativo é aquilo que está fazendo falta e aí você tem acesso, agora não faz falta mais, você ficou bem. Então, tô com fome, faço uma refeição. Fome passa, tô bem. Prazer negativo. Eu tô com muita sede, tomo água, agora eu tô bem. Então, tô com tesão, transo, agora eu tô bem. Então, há um desequilíbrio, você alcança alguma coisa, agora você está equilibrado. Prazer positivo é quando você tá bem, se aproxima algo de você que você não precisa. Você continuaria bem. Sim. E isso que se aproximou faz com que você fique ainda melhor. Por exemplo, amizades. Sim. Eu tô de boaça com o meu livro aberto lá na minha rede, os amigos chegaram, nossa, ficou melhor ainda, mas eu não preciso deles, não dependo deles. Mas que bom que eles chegaram, que maravilha que essa turma tá aqui. E o relacionamento amoroso, ele pode caminhar da mesma maneira. Eu não preciso da minha companheira para eu ser feliz na minha profissão, eu não necessito dela, mas eu amo conviver com ela. E aí, convivência e previsão. Vocês, sei lá, me convidaram para um lugar, Bruno, vamos para uma balada depois daqui, eu chego na porta do lugar, eu prevejo que esse lugar vai incomodar a minha companheira, Simone, Henrique, ela é um pouco sensível para barulho, vocês se importariam da gente escolher um outro lugar? Não que eu tenha uma dependência com ela, mas a nossa convivência já me ensinou como prever algumas de suas reações. Então, é mais ou menos assim que a abordagem vê.
Perfeito. E você? A sua convivência como tá? É isso. Legal. Nossa, perguntas maravilhosas. Se pudesse, a gente emendava mais, né, amor? Sim. E eu ficaria mais, eu adoro vocês sabem disso. A gente também. Nossa, é muito... É no off, né? Mas assim, é muito... A gente tem um carinho muito grande por você. Você vê que é independente da distância, da frequência, né? Sim, é recíproco, vocês sabem. A gente sabe. E a gente sempre pensa, caramba, a gente não teria a Bia se não fosse o Bruno, né? Você foi a nossa ponte. A gente sempre tem essa gratidão, né? Sim. É muito além de você ser uma pessoa que a gente gosta. É o significado, né? Tem todo um significado. Ver como que as coisas acontecem, né, Bruno? Legal. Eu fico muito feliz, gente. Vocês não têm ideia. Quando você vê aquele ser humaninho, você pode falar, só tem porque eu botei a Simone no grupo. Que demais. Muito, muito legal. Fico muito feliz. De verdade. Bom, é isso. A gente finaliza nosso podcast, esse episódio. Obrigada pela sua companhia, sempre maravilhosa. Obrigado. Você sempre será bem-vindo aqui, né? Muito obrigado. Estamos sempre de portas abertas para te receber. Obrigada. Foi um retorno, né? Nossa, maravilhoso. Com tudo. Foi muito bom, foi muito bom. Muito obrigado, a confiança, o convite, o carinho. Tomara que tenha sido legal para o pessoal que acompanhou a gente. Contem sempre comigo, vocês moram no meu coração. Obrigada, Bruno. Gente. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, @Relaciocinando, no YouTube, aqui, né, também, Relaciocinando, o arroba da sua rede social. No Instagram, Bruno_Farias_psicólogo. Comprido. Perfeito. Legal, é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.